vocês já sabem que essa semana nós temos uma atividade a ser feita no AVA, né? Aí, ó, só no AVA. Então, vocês acham que, se eu não me engano, vocês vão fazer na quarta-feira, só que vai ser dividido entre vários cursos, né? Vai ser feito tudo no mesmo dia para evitar aquele problema que aconteceu de ter caído o site, né? Então você já deve saber, quarta-feira é o dia da pedagogia, tá? Vi que alguns de vocês já tentaram fazer as questões, tá? Depois a gente comenta sobre isso. Tá bom, Thales? Então, tá tudo certinho, todo mundo já sabe que quarta-feira a gente vai fazer atividade, né? Certinho? Então, gente, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa, não da semana 5. Semana 5 nós vamos ter essa atividade na quarta-feira. Fiquem tranquilos, tá? Que tá tudo tranquilo. Deixa eu desligar aqui. Só que eu queria mostrar para vocês e eu vou projetar aqui, tela inteira, eu vou projetar a resposta do estudo dirigido 4, tá? Que foram 5 perguntinhas que eu fiz para vocês sobre a Rousseau, né? Então, esse a gente precisa conversar um pouquinho. Então, olha só, a primeira questão tá aqui, ó. Opa. O homem nasce livre e por toda parte se encontra ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo que eles. A ordem social, porém, é um direito sagrado, que serve de base para todos os outros. Haverá sempre uma grande diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Então, ele fala sobre a questão dos reis que subjugaram, né? E você governar. Governar é diferente de súdito. Cidadão e súdito é diferente. Sejam homens isolados, quantos possam ser submetidos sucessivamente a um só. E não vereis senão senhores escravos, de modo algum considerando os povos e seus chefes. Trata-se, caso se queira, de uma geração, mas não de uma associação. Nela não existe um bem público, nem corpo político. Então, o Rousseau fala aqui que... Peraí que tem gente chegando. Isso. O Rousseau fala aqui, esse é o estudo dirigido 4, né? Olha só, sobre a liberdade, né? A questão, ele é contra o absolutismo monárquico, ele fala sobre a liberdade, que a construção de um corpo político ou então jurídico, ele reside em que todos tenham igualdade política, né? Então, a letra A fala sobre essa questão aqui, ó, que um corpo político existe quando os homens encontram associados em estado de igualdade política. Então, por isso que ele prega a igualdade, que aí todos eles têm os mesmos direitos, ele é contra o absolutismo monárquico, isso a gente já falou, né? Então, a número 1 respondida. A número 2, né? Olha só, muito tranquila, né? Do século XIX, influenciados pelo romantismo, e aí eu falei que é uma época, né? Rousseau viveu nesse período, o romantismo, até muitos intelectuais brasileiros, que eu falei também do José Alencar, eles idealizaram, eles construíram uma figura chamada do bom selvagem, né? Que veio aqui para o Brasil também. E qual que era a influência dessa cultura do bom selvagem, né? Aqui, ó, essa aqui, letra D, ó. Isso que fala sobre a inocência, a pureza das sociedades primitivas. Daí, tranquilo, né, gente? Aí, letra D. Aí, perguntou aqui a número 3, né? Estou aqui no siga de alguém. Aí, segundo Rousseau, em seu hipotético estado de natureza, o homem é portador de 2 faculdades naturais. A primeira delas é a liberdade e a segunda é a perfectibilidade.
uma faculdade que, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras, entre nós, tanto na espécie quanto no indivíduo. Então, ele fala que o homem é igual, o homem é portador da questão do estado de natureza, né? Depois ele vai, depois desse estado de natureza, ele vai se tornando, assim, buscando a perfeição. Então, sobre essa fala aqui do Rousseau, vamos lá, trata-se da capacidade do homem de se aperfeiçoar física e espiritualmente, certo, né? No caso do seu aperfeiçoamento físico, o homem se aproximaria da realização do estado de natureza. Sim. No caso do espiritual, ele se distanciaria do seu estado natural. Sim, tá? Sempre tem que aperfeiçoar o físico, né, que demonstra aquele estado de natureza, e depois o espiritual, né, aquela questão de liberdade, desenvolvimento pleno do indivíduo, tá? Certo. Número 3. Como desdobramento da perfectibilidade, o homem acabaria por entrar num estado de infelicidade. Sim. Sabe por quê? Porque, apesar dele buscar a perfeição, a gente sabe que o homem não é perfeito. Eita! Vamos lá. Então, o homem não é perfeito, mas ele busca sempre a perfeição, né? A número 4. Ao mesmo tempo que a perfectibilidade ajuda o homem a vencer os obstáculos da natureza, empurra uma situação de degradação. Foi o que eu falei aqui acima, né? Porque ele sabe que ele não vai ser perfeito, ele vai se aprimorando, mas ele nunca chegará à perfeição, né? Mas ele tem que buscar sempre. Então, no caso, todas as assertivas estão corretas. Letra E, tá tudo certo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ninguém falou nada até agora. Beleza, então nós estamos caminhando. Agora, número 4. Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, procurou transformar o bom selvagem Rousseau num aguerrido selvagem devorador que digere e transforma a cultura europeia do colonizador, tornando parte de sua própria cultura. E aí ele fala sobre a questão do bom selvagem. Novamente, o bom selvagem é do Rousseau. Qual que é? É aquele cara que, no seu estado de natureza, ele vive isolado, é autossuficiente, né? Ele sobrevive com o que a natureza dá e de acordo com suas necessidades. Então, gente, esse é o estado de natureza do bom selvagem, tá? Então, a letra E. Aí a número 5. O princípio de toda ação está na vontade de um ser livre. Não poderíamos remontar além disso. Não há verdadeira vontade sem liberdade. O homem, portanto, é livre. Isso mesmo, é o que o Rousseau falava, isso está no Emílio. Se o homem é ativo e livre, ele age por si mesmo. Né? Aquele homem que tem o quê? A liberdade, é aquele que adquire, ele tem conhecimento, né? Então, ele tem consciência, é a voz do homem, consciência que guia o homem, né? Tá aqui, ó, a consciência é o verdadeiro guia do homem. Ele está para a alma como o instinto está para o corpo, né? Então, a alma para ele é a consciência, vamos dizer, a civilização, né? O homem vai se polindo através da educação e vai se tornando aí o guia do próprio homem, e não só a natureza, né? Existe, pois, no fundo das almas, um princípio inato de justiça, daí o bom selvagem, né? De virtude. Então, ele fala que, mesmo assim, dentro do seu estado de natureza, existe uma virtude, mas que ela vai se aprimorando com a educação. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a moral do Jacques Rousseau, é correto afirmar: olha só, Rousseau rejeita o fundamento da moral, seja a conformidade com a lei divina, afirmando a crença na objetividade de uma lei natural anterior ao bom selvagem. É aquele que nasceu bom, é uma lei natural dos homens. Então, depois, ele vai se polindo, se educando, até chegar a uma lei
positiva, né? Que é a questão da liberdade, do quê? Do indivíduo, né? Do indivíduo educado nos padrões aí da liberdade, etc. Né? Mas primeiro ele vem nesse estado de natureza. Vocês ficaram com alguma dúvida quanto ao estudo dirigido número 4, que foi essas questões aí? Não? Corrigimos. Eu vou fazer sempre isso agora, que eu achei bacana. Corrigir nossas questões aqui na live, tá? Da semana anterior. E aí, se não ficou com dúvida, a gente passa para frente, né? E o pessoal que não tem acesso no dia tem a gravação sempre no material didático, né? Conforme sempre foi, né? Aí para deixar registrado aí que a gente que vocês entenderam esse processo, tá, gente? O da semana da sexta-feira que nós for falar, né? Porque eu vou, enfim, né? Nós estamos aí nesse processo. Mas o que eu passei para vocês como material da semana 5 e 6 foi o resumo de tudo que nós vimos na disciplina. Né? Porque, de acordo com o processo aí avaliativo, a gente ia fazer uma atividade, né, valendo 2 pontos, que era da sexta, e mais uma atividade valendo 10 pontos, que seria nessa semana, né, que eu ia utilizar, né, todo aquele conhecimento. Porém, como deu o problema na atividade de sexta-feira, né, ela foi cancelada, nós vamos ter a atividade de sexta nessa semana, na quarta-feira, e prorrogado para
Voltei, gente. Então, voltando aqui. Ô, gente, então vou voltar mais um pouquinho nessa. Ó, a minha cara aparecendo aqui. Voltei, gente. Aqui a internet caiu, né? Então, voltei. Então, eu tava falando aonde eu parei. Porque, assim, eu empolguei tanto que eu nem sei onde que eu parei. Oh, meu Deus, a internet está caindo muito aqui. Falando da atividade, nossa! Então, nessa semana, nós vamos ter essa atividade valendo 2 pontos, né? Que vocês vão fazer na quarta-feira. E depois vocês vão fazer se der tudo certo, né? Agora nós dividimos os cursos, né? Tem um que vai fazer na terça, tem um que vai fazer na quarta, tem um que vai fazer na quinta, para não sobrecarregar o site. Isso vai ser referente ao material postado, né? Tudo que nós falamos, por exemplo, eu falei na semana 5 e 6. Vocês viram o vídeo? Eu falei desde o início que nós trabalhamos dentro da sala de aula, até os estudos remotos, eu fiz uma revisão geralzona, até Rousseau, né? Vocês devem ter visto isso. Vou ficar mais atenta aqui, porque eu não vi caindo, não, eu fui empolguei, eu estava lá no slide. Então, é o seguinte, vou apresentar aqui. Ó. Então, eu comecei falando para vocês sobre esse slide que vocês estão vendo aqui é o slide referente ao sentido da educação, né? Que a educação ela é um problema filosófico, a educação e a filosofia caminham juntas, a educação é chamada uma construção cultural, assim como a filosofia, ela não nasce pronta, né? Então, isso é desde o inicinho que nós falamos, né? A família, a educação, ela se inicia do grupo familiar, aí vem aquela discussão nós temos, qual que é a responsabilidade da família e qual que é a responsabilidade da escola, né? A gente não sabe qual é a responsabilidade de uma e de outra, né? Educação, mas o que eu posso falar para vocês que a educação ela começa no grupo familiar, ela começa com a família, depois ela vai se ampliando. Conforme o indivíduo vai crescendo, né? Ele vai se tornando mais complexo aí ele vai interagindo com o meio, aí nós temos a escola, né, que é o início do processo de interação, a escola tem uma responsabilidade sobre a educação, aí vem a família com a responsabilidade moral, a escola com o conhecimento, a igreja, né, com os valores morais junto com a família, o Estado com a definição de leis. Então, não só a escola, mas como várias instituições, elas nascem, elas surgem aí com fatores educativos, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, aí a filosofia da educação, ela surge com que assim, o que é mesmo educação? A pergunta, né? Em que ela consiste? O que significa educar? Educar é só construir um indivíduo, desenvolver potencialidade, os valores morais, onde que eles estão. Eu tenho que educar a partir de quê? Que parâmetros que eu tenho? Né? Quais ideias, quais modelos, quais princípios da educação eu tenho que educar? Quais são os valores? Qual que é a finalidade da educação? A quem compete educar? Né? Criança, família, o Estado, a escola, né? Quais compromissos e limites do educador? O educador é só aquela parte de conteúdo, acadêmica, ou também ele tem valores morais aí que ele tem que passar para a criança, né? Então, assim, olha só, isso são questões filosóficas, né? São questões que nos faz pensar. A gente tem que pensar nisso. Desde o início da nossa carreira como educadores, nós temos que pensar sempre nisso. São perguntas que assim, tem algumas respostas, mas que de vez em quando ficam martelando na nossa cabeça, né? Principalmente o compromisso e limites do educador dentro do processo educativo. Isso aqui, ó,
eu educo valores, eu tenho que educar a criança através de valores, o que eu vou fazer? Né? Então, assim, a filosofia da educação, ela trata sobre esses temas em diversos tempos. Né? Você via desde a questão lá da Grécia Antiga até Rousseau, que nós trabalhamos, cada um tem valores envolvidos aí. Tem uma forma, eles encaram a educação como uma forma, né? Então, a educação, ela é culturalmente construída. E aí vem a frase da Mafalda, que eu adoro colocar ela sempre, né? É mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber, só ter conhecimento. Mas para educar, você precisa ser aquilo. Você tem que dar exemplo. Né? É muito o sentido da educação. Né? A educação é um sentido muito mais amplo do que a gente pensa. Né? E tem muita gente envolvida aí. Não é só o professor, não é só a escola. Tem a família, tem o Estado, tem a igreja, né? As manifestações religiosas também ocupam um papel muito importante. Então, gente, eu mais que ampliei a zona a zona de conhecimento de vocês sobre educação, né? Deixa eu ver aqui se está todo mundo aqui. É isso. É isso mesmo, eu já respondi isso. Então, aí eu falei para vocês que existe, ao longo de toda a história da humanidade, existem várias formas de se entender educação, né? Então, não é só a mesma forma de entender educação. Por exemplo, nós temos lá na Grécia Antiga, no século V a.C., o início do processo educativo, onde você tem momento da história onde o conceito de homem é baseado na racionalidade. É o eminentemente racional. Aí você tem o desenvolvimento intelectual, né? Não só o conhecimento da ciência, né? O homem grego, o mundo grego, valoriza muito o pensamento racional, né? O pensamento, o conhecimento, o quanto que o homem pode aprender, conhecer. Mas não só o conhecimento da ciência, né, das formas da natureza, mas também a aquisição dos valores morais. O homem, ele não é só conhecimento racional, ele é a construção da moral também, dos valores, enfim. É o que ele chama do exercício da cidadania, de ser cidadão. Ser cidadão para o grego, gente, é muito importante, né? Educar para ser cidadão. Ou seja, para ser bom, para seguir as leis da cidade-estado, né? No caso, eles se organizavam em prol de uma cidade-estado, né? Então, a política para eles era um fator muito importante, não para enriquecimento ilícito, como nós vimos hoje, né? Corrupção, mas para desenvolver o bem-estar de todos. A política para eles é isso, né? É a ética, é a política, enfim, é a cidadania. Olha só que bacana, né? Então, eles constroem, eles não estão esperando dos deuses que algo aconteça. Eles estão esperando deles mesmos, né? Para viver bem. Daí o sentido da paideia, né? Aí, olha só, a paideia, que é a formação integral do homem. O homem, para ele, para o grego, é livre, né? A educação, ela tem o fator primordial de construir a cidadania. Aqui, ó, cidadania, aqui, ó, tá até marcar aqui para vocês. A paideia é a formação integral do homem, lá no mundo grego, é o desenvolvimento da sua personalidade, é o desenvolvimento do seu intelecto, né? E também é um ser do conceito moral mesmo, o indivíduo que sabe seus direitos, sabe seus deveres, que tem responsabilidade para com a cidade-estado,
né? Daí vem o sentido da democracia, né? Que veio com os gregos. A democracia para eles é uma questão importante, é que todos participem, todos os cidadãos participem, né? Então, porque todos têm condição de participação, todos os cidadãos têm condição de participar, prezando pelo bem-estar de todos. Esse é o principal conceito moral, né, da questão racional. Então, e aí vem figuras do pensamento grego como Sócrates, Platão e Aristóteles, né, que nós já conhecemos, nós já vimos, né, principalmente Sócrates. Agora, como será a educação? Eu sei que tem que formar para a cidadania, uma importante, é tão importante para os gregos essa formação para ser cidadão. Olha, mas como é que era essa cidadania? De que modo as crianças eram educadas, né? Você tem dois tipos de formas de educação na Grécia. Primeiro você vai em Atenas, né? Aí lá o desenvolvimento, tanto físico como da liberdade, da democracia, né? Ele é muito importante para os atenienses. Lá em Atenas se desenvolvia a democracia, o ideal, a filosofia, a arte, né? Agora, em Esparta, era mais para a formação do guerreiro, era mais para a formação do soldado, né? Então, você tinha aí dois tipos de educação. Lá na Grécia, se educava para moral, para estética, para a questão da ética. Em Esparta, você queria formar um quê? Um soldado, né? Então, você tinha essas diferenças aí, tá? Ambos, tanto em Atenas quanto em Esparta, eles desenvolviam o corpo, a mente e etc. Destaque aí para Atenas, que desenvolvia a arte, a moral, a estética, a educação física, aulas de música e etc. Tá? É uma formação integral do homem mais próxima para a ideia, né? Enquanto em Esparta você queria desenvolver o soldado, né? Era até bem cruel, diga-se de passagem. Platão, eu vou falar um pouquinho de Sócrates depois, porque ele é muito importante para a gente. Platão dizia, que era discípulo de Sócrates, que o Estado era responsável pela educação das crianças, que era responsabilidade, era direito dessas crianças, né, a educação. O educador, ele deveria ser parte do Estado. Enquanto em Roma, por exemplo, a família é que se dedicava à educação. Né? Então, essa era uma diferença entre o mundo romano e o mundo grego. Mas o que nos interessa é falar um pouquinho sobre Sócrates, que é um dos caras mais importantes dentro da disciplina. Sócrates era filho de parteira, né? Nunca escreveu nada. Sócrates, o seu discípulo maior, até vou colocar aqui, foi Platão, e não Sócrates. Né? Ele tinha uma linha de pensamento totalmente diferente dos sofistas, que eram grandes, né, na época. Ele dizia que a sabedoria é limitada à ignorância, né? Porque tem gente que acha que sabe demais e que, na verdade, não sabe nada, né? Ela só impõe seu pensamento ao outro. E aí ele propõe a busca pela verdade, pela sabedoria, né? Que ele acha verdade, que ele chama de maiêutica, está dentro da gente. Só que a gente fica bem seduzido com os ignorantes, com a ignorância, e acaba não trazendo à tona essa verdade que ele acredita. Então, por exemplo, ele bateu de frente com os sofistas da época, tá? Que os sofistas, eles acreditavam que não existia verdade, sim, uma poder de argumentação, né? O Sócrates não, ele acreditava que existiam essas verdades, enfim.
Ele foi condenado à morte, né? Ele foi obrigado a tomar cicuta, de acordo com Platão, né? Ele no Banquete, no livro mais importante de Platão. Mas, então, esse cara ficou na, na história do mundo grego. Foi um divisor de águas, né? Principalmente na questão da busca da verdade, da busca do conhecimento, né? Está dentro do indivíduo. Platão e Aristóteles, eles vão caminhar nesse mesmo pressuposto de Sócrates. Platão e Aristóteles com a questão da ética, né? Então, o que mais importa, o que mais importante no mundo grego é esse pensamento de Sócrates, que inaugura uma outra forma, né? Educação. Como é que você vai educar, então? Porque antes os sofistas educavam através do quê? Da oratória. Vou ensinar esse menino a oratória. Agora não, eu tenho que buscar junto a ele a verdade, o conhecimento, que é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Construir o conhecimento em alguém é muito mais difícil do que você falar pela oratória, trabalhar com a oratória, né? Então, há um grande divisor de águas aí com Sócrates. Então, gente, até agora, até aqui, né? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Não? Não? Beleza, então eu vou continuar. Então, passando um pouquinho, né, Roma não tem grande importância dentro da educação. A educação para os romanos é muito voltada à família. Família que é responsável pela educação, o ambiente familiar. As meninas eram educadas de uma forma, os homens eram educados de outra, enfim, né? Agora, o que nos interessa muito é a Idade Média, né? E isso, educação medieval. Você tem a questão do controle da vontade, né? Enquanto lá no mundo grego o homem era o centro, aqui na educação medieval, quem é o centro de tudo é Deus. Então o homem, ele é somente o quê? Um instrumento de Deus. Então ele tem que controlar suas vontades. Então, tem esse aspecto moral muito ligado, né? O homem é subserviente a Deus. Os valores morais têm voltado pela religião, que é cristã, né? Então, a educação medieval, ela é muito voltada à questão, ao controle da vontade, à questão dos valores morais, né? Tem essa questão, tem uma pegada ainda no mundo antigo, né? Que eles usavam muito o dualismo platônico de céu, inferno, né? O Platão, ele usava muito da dualidade. E aí os medievais pegaram essa ideia do Platão, mas focaram na questão de um Deus, na doutrina religiosa, né? Construção da doutrina da Igreja Católica. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa naquele momento, né? E aí vocês vão ver dois movimentos, a patrística, né, que é o pensamento inicial da Igreja. Quem que foi o seu grande criador? Foi Santo Agostinho, foi um dos grandes idealizadores da patrística, que é o pensamento inicial, mas ao mesmo tempo você tem escolástica, né, que foi lá entre os séculos 11, 12, assim, finalzinho da Idade Média. A patrística, ela firmou o pensamento católico, ela criou leis, né? Ela foi Santo Agostinho, ele é o início do pensamento medieval e da educação medieval, né? Então você tem o início do processo.
o início aí dos padres, né, dos santos padres da igreja, onde fé estava acima da razão. Já no pensamento da escolástica, existe uma conciliação entre o pensamento racional e a fé, que é o pensamento da igreja. Então, tanto fé e razão, não existia uma melhor do que o outro. Um conciliava o outro. Né? Então, você tem esse processo aí, tá? E aí, esse é o início, esse é o pensamento medieval. Até aí, pensamento medieval, tá tranquilo, gente? Que eu tô voltando em tudo, tá vendo? Vocês estão caladinhos aí, então eu tô entendendo que o processo tá ok. Beleza, então. Aí, gente, nós fomos, né, um pensamento importantíssimo, que é a educação dos períodos modernos, século XVIII, né, evoluímos aí. Eu não vou falar muito de Renascimento, porque é o início do processo racional, né, é um processo importante, mas dentro dessa revisão, eu prefiro voltar o nosso pensamento para o Rousseau, né, que é o início do pensamento dos tempos modernos. Rousseau, ele deu início a um divisor de águas, né? Ele fala sobre educação. E Rousseau estava vivendo o processo da Revolução Francesa, o processo aí, vocês viram o que eu falei para vocês, né? Século XVIII, existia aí um processo, rompimento com o absolutismo monárquico, né? A construção aí da primeira geração dos direitos humanos, a Revolução Francesa e etc. Então houve uma mudança aí no sistema político, enfim. E aí surge Rousseau com aquela obra mais importante chamada o Emílio, né, o da Educação, que é uma das primeiras obras que fala sobre educação. Emílio é a criança, que sai daquela ingenuidade, né, que é o estado de natureza do homem e que foi educada, teve seu preceptor, o próprio Rousseau, né, onde ele sai daquele estado de natureza, né, que é a bondade, e vai desenvolver assim suas capacidades, principalmente a capacidade do bem, né, da construção, não só do indivíduo, mas também do seu coletivo, né, da cidadania, enfim. Esse é Rousseau. E aí ele fala sobre as etapas desse desenvolvimento do conhecimento do ser humano, né? Então você tem a valorização da infância como uma parte peculiar, primeiro momento inicial, que estão falando sobre infância, né? O Rousseau fala sobre isso. Ele rompe com essa ideia de adulto em miniatura e traz a ideia do desenvolvimento da infância como uma etapa. Ele fala sobre a questão do homem é bom, né? E que a sociedade que corrompe o ser humano, que torna o egoísta através da propriedade privada. Então, tem que abolir a propriedade privada, né? A educação seria grande responsável, gente, pela valorização da sua natureza, na promoção do desenvolvimento da harmonia da sociedade. Olha como a educação tem um fator excepcional para a construção do indivíduo, gente. Ela é muito importante dentro da humanidade, ela constrói o indivíduo. Então, é um primeiro momento aí que as pessoas estão falando a educação como construção do indivíduo, construção da cidadania, a construção, é tudo dentro do pensamento pedagógico do Rousseau. A divisão das etapas, né, onde você, aos poucos, vai deixando a criança desenvolver sozinha. Né? Então, tem um momento onde ela vai desenvolver os valores morais, depois os profissionais, e aí você tem o preceptor, ele vai aos poucos deixando a criança, né, seguir o seu caminho.
Então, assim, você tem o início de um processo importantíssimo dentro da filosofia da educação, que é o pensamento do Rousseau dentro do Emílio, tá? E, consequentemente, educação como fator de promoção da liberdade, tá? Que vai educar essas crianças até uma sociedade igualitária, uma sociedade que é responsável pela democracia. Para ele, a democracia é o regime de governo ideal, né? O sufrágio, o povo que tem que escolher o seu governante e não o absolutismo monárquico. Eu posso escolher e posso tirar a hora que eu quiser. É esse que é o grande processo aí dentro do pensamento de Rousseau. Agora, vocês estão caladinhos, hein? O que está acontecendo? Oi? E aí, mais alguma dúvida, gente? Nós temos um tempo aí para tirar dúvidas. Então, assim, é porque eu vou repetir, mas assim, eu estou repetindo porque a gente tem que ir bem devagar nesse processo. Né? Uma coisa é estar dentro da sala de aula, vendo os rostinhos de vocês, tendo a presença maciça de vocês. Outra é a gente estar aqui numa live, né? Então eu preciso ir bem devagar, eu preciso estar sabendo se vocês estão aprendendo, o que vocês precisam tirar dúvidas. É isso. Então, eu fiz toda a evolução da filosofia da educação até o pensamento de Rousseau. Né? Agora, nós temos século XIX, né, com a Revolução Industrial, uma outra forma de pensamento que vou deixar para as próximas atividades. Porque eu tenho que voltar a falar um pouquinho do processo da Revolução Industrial, né, e como é que a educação pensada nesse processo. Aí vem o desenvolvimento do tecnicismo, vocês já devem ter visto lá no Formação do Educador. Né? Por hora, eu fico com o Rousseau. E o seu pensamento aí, que é bem importante dentro da educação. Sim, só duas questões, bem tranquilas, tá? Eu peço assim que vocês vão com bastante calma e porque tudo novo, é tudo complicado, tudo novo. E se não der certo, a gente, lógico, que a gente nunca vai prejudicá-los de forma nenhuma, né? Nós cancelamos a de sexta-feira por esse motivo. A de sexta-feira era mais um teste, né? Para ver se a plataforma suportava o número de alunos. E como a gente viu que não, o que a gente está fazendo? Dividindo em grupos, né? Aí, por exemplo, amanhã vai ser pessoal do direito e psicologia, quarta vai ser vocês e mais administração, quinta vai ser o resto, e aí por aí a gente consegue. Provavelmente vai dar certo. Deus quiser, sou muito otimista. E é pensar, né, gente? É pensar aí. Eu vou voltar a cobrar Rousseau. Sempre vai ter ele aí, tá? No processo. Idade Média, né? Com aquela questão da desenvolvimento da patrística, da escolástica, fé concilia a razão na escolástica, fé está acima da razão na patrística. É isso aí. É isso que vai ser cobrado. E bem devagar, bem para que o maior objetivo é que vocês aprendam e não passar correndo com a matéria, tá? E aí, pessoal? Não, não. É só uma filosofia, que é a filosofia da educação, que o objetivo maior é despertar vocês como educação uma construção histórica, cultural, que vocês estão vendo várias sociedades, vários grupos que têm sua forma diferenciada de pensar a educação.
né? Porque isso é importante para o educador. Fazer o educador pensar que a educação ela é uma construção cultural e que ao longo do tempo ela foi se desenvolvendo. Por exemplo, nós buscamos até hoje o ideal do Rousseau, de etapas, né, de criança, construção da infância. O Rousseau pensa muito sobre isso, sobre a questão da construção dos valores morais, sobre a construção, né? Então, formação integral do homem, que vem lá dos gregos, que a gente busca até hoje também. São ideais que ainda estão dentro da educação. Então, saber que isso foi uma construção histórica, cultural, que vem desde os gregos até os dias atuais. É isso que é o papel da filosofia da educação. A educação não é um produto pronto da sociedade. Ela não é engessada. E depois desse contexto que nós estamos vivendo, né, de isolamento, a educação vai mudar muito. Ela vai mudar bastante. E aí é foco aí da filosofia da educação também, pensar sobre esse momento que nós estamos vivendo. A Kathleen tá doida para me ver. Sim, a não tá gostando de filosofia. Você quer mais filosofia, Kathleen? Ou você só quer no primeiro período? Como diz o filósofo, né? Vida sem mudanças não é. O Marx falava muito que a história é feita de grandes transformações. O Marx dizia que você falou da questão de mudanças, a vida é feita de mudanças. Né? E o que nós estamos vivendo é o limiar de uma história e o início de outra. E se está certo, se está errado, não sabe o que vai acontecer com o futuro, né? Então, meus meninas e meninos, Thales está caladinho. Mas isso é comum. Isso é muito comum. Você ter certas dúvidas em alguns, né, que são mais complexos, em outros que são mais tranquilos, né? A filosofia da educação ela é muito complicada, né? Ela é complexa, mas ela tem que ser dada nesse início da formação de vocês, porque ela tem que expandir o conceito de educação e como ele é construído ao longo do tempo, e a partir daí vocês tomem uma posição. O que vocês estão querendo? O que vocês gostam da educação? Por exemplo, Rousseau, eu gosto da democracia, eu gosto do sufrágio, eu gosto da construção da infância. Então, você bem Rousseau. Né? Ou não, eu quero educar pensando em valores morais. Aí então você bem Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, entendeu? E é isso. Mas eu prometo a vocês que a partir do Rousseau, nós vamos ter uma questão mais prática. Por exemplo, educar dentro da Revolução Industrial. O que significa isso? Aí depois nós temos outros autores, por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire vocês vão se apaixonar por ele, que é um dos grandes autores dentro da filosofia da educação. Pelo menos ele é apaixonante. Pelo menos eu acho. Tem o Froebel, que é mais ou menos, tem o Paulo Freire, que eu falei, tem os contemporâneos, né, que formam a base do pensamento. Tem vários contemporâneos aqui, Zabala, tem vários pensamentos. O Paulo Freire, a gente vai ficar assim, 2 semanas falando dele, né? Porque é a base do pensamento da pedagogia atual. Aí tem gente que não gosta, tem gente que desgosta, né? Aí a gente vai entender por que isso. Porque tem gente que adora, que ama, e tem gente que refuta o máximo o pensamento dele.
Aí nós vamos entender por que esse. Porque tem pessoas que falam assim: o problema da educação hoje é que é muito Paulo Freire. Mas aí mas vocês entenderam por que, que alguns amam e uns odeiam? Por que, que o pensamento freiriano ele é muito criticado ou então ele é muito endeusado? Toda a trajetória, que tem uma discussão atual, né, dentro da filosofia da educação, da formação do educador, que assim tem um grupo que não gosta e é totalmente contra. Compreendem? Tudo certinho, galera? Sim? Pode, então, quarta-feira vocês vão fazer tudo tranquilo, sem problemas? Não é? Às vezes. Vocês vão fazer sim, gente. Tenha calma. É com muita calma, é com muita tranquilidade que a gente consegue superar esse processo. A Dara entrou. É com muita tranquilidade que a gente vai conseguir superar, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, estou à disposição de todos. Qual o outro? Eu fiz o outro e acertei as duas? Do sexta. Ele foi muito bacana, né? Foi Rousseau e o pensamento medieval lá da patrística, né? O conhecimento da patrística sobre fé e razão, é bacana. Foi bem tranquilinho, né? Para quem teve acesso, ele foi muito tranquilinho. Mas fiquem tranquilos que esse também vai ser, tá bom? Não vai ser assim, viu? Vocês vão ver. Então, vamos fazer o seguinte: na segunda-feira a gente se encontra novamente, e aí a gente corrige, né? Se Deus quiser, a gente corrige aquelas duas questãozinha, tá bom? Qualquer dúvida, podem ir lá no fórum de participação, que a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, meninos e meninas. Não consigo pensar em nada. Então, meninos e meninas, eu vou parar a gravação aqui, interrompendo.